Abre comigo a tua Bíblia, nós vamos ler sentados. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida, amém? Você crê nisso? Quem veio aqui passar tempo, levanta a mão aí. Ih, tem gente que veio passar tempo, vigia, nem olhei. Perdão, irmão, não queria fazer uma brincadeira, saiu assim, né? Diga comigo, Deus vai sondar a minha motivação essa noite. Diga comigo, eu quero prestar a Deus um culto racional. Eu vou ativar o cérebro, porque Deus é inteligente e me fez inteligente também. Amém, queridos? Aleluias. A unção passa pela inteligência e extrapola a inteligência e aponta para o sobrenatural. O sobrenatural é dinâmico, inteligível, é inteligente. Só o homem natural não entende o sobrenatural, mas os inteligentes espirituais estão ligados no coração de Deus. Você tem a mente de Cristo, ativamente, aleluia. Shabacanaragasobi andarás. Atos capítulo 9, aleluia Jesus. Atos capítulo 9, o Deus que sonda as motivações está aqui, querido. Eu preciso que Deus me permita ser fiel à palavra essa noite. Não é uma palavra simples, mas eu estou cansado de coisas complexas. Eu preciso simplificar e passar só a revelação, mas isso é Deus quem faz, amém? Então diga assim comigo, Deus, ajuda o pastor Jônia. Ora por mim, querido, meu Deus. Fala, ajuda ele, Jesus. Amém. Simples, simples. Atos 9, versículo 10. A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Diga comigo, Saulo era um homem mau, acreditando fazer a vontade de Deus. Versículo 14, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matar. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado Saulo a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho
e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga comigo, Deus transforma vidas, por pior que seja. Você crê nisso? Deus transforma realidades, por pior que seja. Você crê nisso? O pastor Evander hoje não pôde estar aqui, mas ele disse, fala sobre, nós estamos falando às terças-feiras sobre identidade. Amém, queridos? Sobre a paternidade, sobre a tua filiação em Cristo. E ele disse, ministra sobre ser nova criatura. Ministra sobre o Deus que te apresenta vida nova. E isso, queridos, presta atenção no que eu vou te dizer. A vida nova que Jesus tem para você não depende de você. A vida nova que Jesus tem para você, o caminho novo que Deus tem, olha para cá, não se distraia, eu vou ser rápido. Se você não prestar atenção, vai passar, acontecer, mais um culto, né? Só que o culto é para Deus, e Deus está falando, Deus está respondendo a tua oração, Deus está respondendo com fogo no teu altar, a tua vida é o altar, amém, queridos? Nós sabemos que o milagre que Deus tem para operar na minha vida, e o amor de Deus por mim, independe de mim, só que nós continuamos sendo o nosso próprio crivo. Você não é o seu padrão, você não é o seu crivo. O amor de Deus na tua vida é o que te faz mudar de vida. É o amor de Deus, é o encontro de Deus com você no caminho. Ou melhor dizendo, é quando você tem um encontro com Deus no caminho. É esse impacto, e é o Jesus que entra no teu coração, porque Ele está batendo a porta, amém, queridos? É Ele que muda a tua vida. Diga comigo, Jesus é o crivo da mudança da minha vida, não é você, é o tesouro em você, Jesus mora em você, o Espírito Santo habita em você, é por isso que desde o Éden, Satanás tem raiva de você, é por isso que tudo que Satanás quer, é distorcer a imagem de filho em você, porque ele sabe que o mais precioso habita em você, então não negocie isso. Você é filho de Deus e você é filha de Deus, amém, queridos? Eu leio a história de Saulo, e a gente gosta de falar dos milagres de Saulo. O Saulo plantador de igrejas, aquele que escreveu as cartas do Novo Testamento, que compõem o Novo Testamento. E a gente gosta de falar do Paulo missionário, mas antes de ser Paulo, ele foi Saulo, um matador de crente, perseguidor de homens e mulheres de Deus, feria, machucava. Na morte de Estevão, ele estava lá, olhando tudo, compactuando com a morte de Estevão. A gente gosta de ficar com o herói, mas eu tenho para mim, e eu gosto disso, é por isso que a Bíblia registra alguns erros. A Bíblia é humana, a Bíblia é uma história de princípios de Deus para gente. Tem gente do seu lado aí? Já é anjo, pastor é anjo, não é nada. Pastor erra, pastor casa, não é assim? A Bíblia é um livro de princípios de Deus para a gente, é por isso que ela relata os erros. É por isso que ela diz que um dia Saulo teve que cair no caminho, teve que ser impactado, porque algo estava errado na direção da vida dele. A gente gosta dos ícones, dos heróis da fé. A gente gosta de uma figura religiosa, idealizada. Nós gostamos de nos olhar no espelho e parecer fortes, mas a verdade não é bem assim. E é duro, queridos. É duro quando a gente tem um encontro com a nossa própria realidade, quando a fragilidade que habita em você, quem tem fragilidade aí? Eu tenho. Quando a gente esconde ela, a gente caminha de cabeça erguida, está tudo bem, eu sou o Paulo, o herói da fé, eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de Deus, amém, mas a verdade é que nós não somos heróis, todos nós em algum momento vamos ter que cair no caminho, todos nós em algum momento teremos que ser impactados,
e não nos conformar com o presente século, com o que estamos vendo. Todos nós precisamos de um nível de mudança de vida. E eu vejo um Saulo perseguidor, homem violento, em nome das verdades pessoais dele, sendo sacudido por Deus, sendo confrontado por Deus, para que a vida dele fosse transformada, independente dele mesmo. Fala para quem está do seu lado aí, você não é um herói. Agora fala assim, confessa o teu pecado, fala assim, eu também não sou. E não é verdade, querido, que quando as nossas fragilidades aparecem, a gente não quer cair no caminho? Quando as nossas fragilidades assumem por uma crise qualquer, um problema no trabalho, nós temos gatilhos emocionais. Eu não domino essa área de psicologia, temos psicólogos aqui, mas existem algumas situações que armam os nossos gatilhos emocionais, e aí a crise assume o centro de comando da nossa vida, e aí ao invés de a gente correr para Jesus, e se lançar no caminho aos pés do mestre, a gente corre da igreja, a gente corre do ministério, a gente corre do pastor, a gente corre do vizinho, corre do amigo, corre da oração. Mas todos nós temos que ter um tempo de mergulho no caminho, para experimentar da provisão de Deus, porque nós não somos heróis. Antes de ser plantador de igreja, ei, olha para cá, antes de você plantar igreja, antes de ser um discipulador, Deus está te chamando para discipular, mas antes disso você tem que mostrar as suas fragilidades. As suas fragilidades são reais, elas estão morando aí, elas são parte da tua vida, moram na tua mente, moram no teu coração, e você não pode fugir por causa disso. Antes de ser Paulo, eu vejo um Saulo sendo transformado pelo poder de Deus. Quando eu olho para você aqui, eu vejo homens e mulheres de Deus, lá no caminho, precisando experimentar mais deste Deus que te derruba, sabe? Pastor, Deus me derruba. Deus quer confrontar você. Você não pode fugir de Deus na hora da crise, porque é depois que você supera a crise, que alguém ora por você e vem visão ampliada. Amém, queridos? Se você quer ser um instrumento usado nas mãos do Senhor, não fuja de ser confrontado. É assim que nasce um filho de Deus. Este é o útero fértil da Bíblia, do Evangelho, através do qual Deus forja verdadeiros homens de Deus, verdadeiras mulheres de Deus, problemáticos, mentirosos, ciumentos e avarentos, com crise, mas cheios do poder de Deus. E à medida que você caminha, o Senhor vai transformando você. Não fique com a parte idealizada da Bíblia. Deixa Jesus entrar nas histórias feiosas que você guarda com você, porque Ele quer transformar a sua vida. Você não merece, mas Ele deu um passo de amor na tua direção. Gálatas, não precisa abrir, só ouça, capítulo 2, versículo 20, olha a declaração desse homem que foi sacudido nos rumos da vida dele. Por muito tempo nós usamos essa declaração idealizada, mas deixa eu te explicar a revelação desse texto, Gálatas 2:20, ouça. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Você acha que Saulo ou Paulo agora estava dizendo que Jesus materializou nele? E que agora Jesus, o rosto de Jesus estava nele? Não. O que aconteceu foi que virou uma chavinha na mente desse homem aqui. E ele entendeu que o que acontecia na vida dele independia dele. Se ele estava nas mãos de Deus, através da fé ele encontrou o Deus que mora nele. Tem um cântico que diz, mesmo sendo assim, não vou louvar não, precisa tentar pegar o tom não. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama.
Quando ele diz, já não sou eu mais quem vivo, Cristo é quem vive em mim, pela fé eu vivo em Jesus. Ele está dizendo, eu desisti de acreditar em mim mesmo para seguir em frente. Eu não sou mais o crivo das minhas decisões, porque eu não sou padrão para mim mesmo. Você está entendendo isso? Não leia a sua vida a partir dos seus problemas, querido. Você está devendo, tem que pagar a conta, mas acima da dívida, porque você vai pagar, amém? Acima da dívida você tem um Deus que não se afastou de você. Você não é o crivo para medir o teu próximo passo. Quem é? Jesus é o padrão. Jesus é a referência que mora onde? Dentro de você. Então desista de buscar você mesmo dentro de você. Busque agora o amor de Deus. Mesmo contraditório, quebrado, mesmo mentindo, ciumento, mesmo, queridos, olhando para a tua história e pensando assim, não tem mais jeito para mim, por você não, mas aquele que habita em você dá jeito em tudo, e não é o jeitinho brasileiro. Ele te gerou no ventre da tua mãe, Ele deu um passo de amor na tua direção. O meu Deus, o teu Deus, o Deus das boas novas do Evangelho, transforma histórias de vida. Ele quer transformar você também. Quando o salmista, no livro dos Salmos, capítulo 139, fala assim, poxa, tu me sondas e me conheces, a palavra não me chegou à boca, não vem nem no coração ainda, tu sabias. Eu tentei correr lá para o alto, o Senhor estava lá. Eu tentei me afundar, o Senhor também estava lá. Ele tinha entendido. No final ele fala assim, Deus, então guia-me pelo caminho eterno. Aleluias. O salmista Davi entendeu. Saulo entendeu. A sua vida faz sentido. Você é filho de Deus, você é criatura do Deus vivo. Porque além de um encontro com você, você tem um encontro em você com um Deus que vive em você. Não é por você, vai além de você. Pastor, mas tem hora que eu não entendo. Não entenda, mova-se por fé. Seja movido pela fé. Deixe o sobrenatural mover você. Se você caiu no caminho, está cego, alguém vai orar por você, haverá a visão plena de Deus na tua vida, mas não pare, continue, mas você não é o crivo, a tua história não é o padrão. O Deus que faz coisas novas, quer ministrar a sua vida essa noite. Você pode fechar os seus olhos? Fecha os seus olhos de cérebro ativado, hein? Não é para fechar o cérebro não, só o olho. Deus me deu uma revelação para compartilhar com você agora, específica. Nós estamos entediados, queridos. O nosso tédio tem a ver com a gente mesmo. Nosso tédio não é com a liderança, não é com o trabalho, não é com o patrão. Nosso tédio não é com a escola, não. Com a faculdade, com a matéria, não. A causa real é um tédio instalado dentro de nós, que nos leva a fugir e a correr, muitas vezes para o mundo virtual, celular, WhatsApp, Facebook, e tantas outras coisas mais que Satanás usa. Eu tenho tudo isso. Agora, se isso preenche o tédio da tua vida, e você fica mais no celular do que ligado em Deus, está na hora de mudar, igual Saulo mudou. Fique de olhos fechados. Deus me mostrou uma igreja em fuga. E o mundo virtual é algo que Satanás tem colocado como possibilidade para muitos, como caminho. Mas o mundo virtual, Deus não habita lá não. Deus habita na eternidade. Saia do natural. Saia do virtual. Viva a eternidade. Desligue mais o celular. E alinhe mais o seu coração ao coração de Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou com os meus olhos fechados. Eu vou profetizar sobre uma geração entediada. Nós estamos confusos e correndo agitados para qualquer coisa que preencha o nosso vazio e gere entretenimento para a gente, queridos. Você está entendendo isso? Não abra os olhos. Por que isso, pastor? Porque ainda nós somos o padrão de nós mesmos.
Eu ainda não olhei com honestidade para dentro de mim, como Davi, no Salmo 139, e me humilhei sobre mim mesmo. Assuma perder o controle. Assuma quem você é. Olha para o teu coração e dê nome às misérias, às mazelas. Não é culpa de outra pessoa. Agora eu quero que você, de olhos fechados, visualize a presença de Deus na tua vida. Ele é o padrão. O amor de Deus é o crivo. Não é por você. Pastor, eu não sou digno de assumir um ministério. Pastor, eu não tenho capacidade. Quem disse que você teria ou tem? Isso é ilusão de homem para homem. Deus te achou na tua história. Deus quer levantar você apesar da tua história. Deus te encontrou perdido num deserto, cheio de entretenimento como uma criança num playground. Deus está te chamando para viver o sobrenatural. Deus quer levantar você agora, não como Senhor de si mesmo, como crivo de si próprio. Deus quer que você olhe para dentro de você, visualize as suas misérias e perceba que para além das suas misérias, há um Deus que habita em você. Ei, canta na baixê. Estou entediado com o meu casamento, pastor. Não aguento mais aquele trabalho. Shomaraiko, visualize Jesus. Deixa Deus conduzir tua vida, meu querido. Pare de fugas. É tempo de encontrar Deus no caminho e se render de vez e dizer: Tu és o Senhor da minha história. Eu não sou mais o padrão de mim mesmo. Eu desisto. A imagem que você vê no espelho é carne. Há um Deus que te olha para além da carne e Ele quer que você se perceba assim também. Você é mais que um corpo bonito. Você é mais que a maquiagem. Você é mais que as roupas que você usa. Você é muito mais que isso. Muito mais. Pastor, a minha história é muito feia. Mas há um Deus que habita em você e que vai te conduzir por uma mudança de vida extraordinária. Porque você é criatura de Deus, porque você é filho e filha de Deus. Isso aqui não pode interter você, tem que te levar a um nível de movimento aos pés dele. Diga: eu quero isso, Jesus. Oh, Xanagakongaramaxê. Olha para cá. Meu pai, pastor de igreja. Minha mãe é uma mulher de oração. Hoje pastorei a igreja também. Eu cresci numa família toda metodista. E num dado momento da minha história eu me afastei da igreja, né? Até então eu ia porque a mamãe mandava. Minha mãe, como a pastora Natália disse, meu pai trabalhava até tarde. Na terça-feira ela levava os filhos para o culto, ia a pé, e era longe. Era longe. Vai a mãe e os filhos atrás, andando, e vamos lá. Mas num dado momento da minha vida eu saí, queria buscar sentido em outras coisas e me quebrei todo. Eu tinha a impressão de que eu só estava na igreja porque meu pai me obrigava. Eu disse: então eu vou sair, porque lá fora algo deve fazer sentido para mim. E lá fora nada fez sentido para mim, só aumentou o vazio da minha alma. Só aumentou o vazio do meu coração. Era estranho porque, às vezes, dentro de lugares que eu tenho vergonha de falar, eu sabia que eu não era parte daquilo dali, mas eu queria estar ali. Era bom. Pecado não é ruim não, querido. Se fosse ruim, você não fazia. É bobagem você tentar falar do amor de Deus para alguém dizendo: pecado é ruim, é bom. O problema é a consequência, porque ele paga em dia, é a morte. Pastor, pequei e não morri. Engano teu, você vai morrendo em prestação, igual Casa Bahia. Fiz propaganda de graça, né? Você entendeu, né? Cada dia que eu me afundava mais naqueles ambientes, mais aumentava o vazio, mais eu queria sentido, mais eu me afundava. E aí você não dá conta de uma coisa fraca, você busca algo mais forte, mais emocionante. A aventura tem que aumentar, não está legal, o vazio aumentou, então eu mergulho mais. E aí um dia eu conheci minha esposa hoje.
E encurtando a história, né? Certa vez, ela telefonou para mim e disse, vem correndo aqui para minha casa. Porque você quer casar comigo e tem um homem aqui revelando sua vida todinha. Eu me senti Saulo no caminho aqui. Falei, pronto, caí agora, né? O pai dela não vai deixar eu casar com essa menina. Se o profeta é de Deus mesmo e vê direitinho, ele vai ver que eu não estou valendo nada. Deixei, eu estava comendo lasanha na casa da minha avó. Quem tem vó ainda viva aqui sabe como que é gostosa a lasanha da casa da avó. Qual é a tua criptonita, pastor Júnior? Não é a criptonita de muita gente aqui, é um bom prato de lasanha. Eu larguei o prato de lasanha e corri para tentar salvar da minha imagem o que restava, que o homem não tinha falado lá ainda. Falei, linguarudo de Jesus, né? Eu me lembro, queridos, isso marcou a minha vida. É interessante, porque o pecado ele vai te amarrando. Você sabe que você não faz parte dele, mas ele é gostoso. E você está iludido, cego, como que se aquilo fosse preencher sua vida. Não é assim? Você sabe que não é bom, mas não tem outra saída, ó, não tem outra saída. Então eu vou pelo caminho da conveniência. Eu me afundo mais, eu aumento a intensidade do erro, talvez assim aumente o preencher do vazio, mas aumenta o vazio e não preenche o vazio. E eu fui naquela ideia, falei, eu vou dar alguma desculpa boa lá. Quando eu cheguei na casa dela, aquele homem olhou para mim assim, eu entrei na cozinha, ele estava lá. Deus me trouxe aqui para te falar que você não é má índole, que você não é mau caráter, e que tudo isso que você está vivendo de ruim e de errado, é porque o diabo está tentando te levar, porque ele sabe de tudo que Deus tem na tua vida, e você é um guerreiro de Jesus. Eu falei, opa! Sabe o que eu fiz? Ajoelhei, caí com o rosto no chão, e comecei a chorar, porque ninguém acreditava mais em mim. Você acredita que eu já vivi isso? Não vou contar mais, senão vocês vão achar que eu não devia ser pastor. É daí para pior, querido. E aí quando eu encontrei aquele profeta, aquele homem de Deus, ele colocou a mão na minha cabeça e começou a ministrar a minha vida. Eu falei, tem jeito para mim. Jesus ainda acredita em mim. Não depende de mim. Não tem a ver com a minha história. Tem a ver com que Deus quer operar em mim e através de mim. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Não tem nada grande o suficiente, de maneira a impedir, a bloquear a ação de Deus na tua vida. O teu pecado te afasta de Deus, mas o amor dEle pela tua vida te aproxima dEle de novo. E aí Ele está te chamando hoje, apesar de você, para caminhar por caminhos com Ele, caminhos extraordinários, caminhos de vida eterna. Deus operou algo grande na minha vida, e quer operar algo grande na sua vida também. Esses dias eu fui honrar esse profeta, porque ele disse para mim, quando você lembrar disso, do que Deus vai fazer na sua vida, lembra do profeta. E aí eu andei atrás dele, já não está mais em Teresópolis, Otton, está na Itália pregando a palavra. Vai voltar para o Brasil, assim que ele voltar eu quero ter um encontro com esse homem. Deus usa parteiros na minha vida e na tua vida. Não é assim? Na vida de Saulo, para que Saulo fosse um pregador, um missionário, plantador de igrejas, veio Ananias. Primeiro ele teve um encontro poderoso com Deus no caminho. Depois desse encontro com Deus, ele ficou cego, veio Ananias, ministrou a vida dele. Depois de Ananias veio quem? Barnabé. Eu digo que são os nascimentos. Saulo primeiro no caminho nasce para Deus, diga, nasceu para Deus. Com Ananias, fala, com Ananias, ele recebe uma visão de Deus. E com Barnabé, fala, ele nasce para a igreja. Não existe esse lance de crente desigrejado. Tá bom? Não dá tempo de ir na Bíblia agora, mas está na Bíblia. Se você é filho de Deus, você está ligado no corpo, na videira. Amém, queridos? Então trata de correr para a igreja e experimentar o corpo de Cristo. Nós é desarrumado, às vezes não dá bom, fica ruim o negócio. Às vezes dá crise, às vezes briga, mas é assim mesmo que Deus quer. E Ele no caminho vai fazendo parto, você vai nascendo, vai ficando filho de verdade. Não corre não, tem hora que Deus te aperta. A igreja duvidou que Saulo estava transformado mesmo, tá nada, você é matador.
Aí Barnabé pega na mão dele e fala, não, ele está nascendo para a igreja, é homem de Deus, Deus usa pessoas para fazer o teu parto. Às vezes, eu tive essa experiência, pessoas que nem conhecem ele usa como instrumento para te acordar. Tem coisa que acontece na sua vida que você acha que é brecha, é maldição, que é o diabo, não é nada. É Deus usando um parteiro para você acordar, para a revelação que Ele tem para dar para você. Quem está entendendo, diga, é para mim isso aí. Deus não manda anjo fazer parto, querido. Deus manda pessoas. E parto dói. Eu nunca tive um filho, naturalmente falando, mas pela cara da Gil, dos dois que ela teve, dói. Dói. E para gerar filhos na fé, esse mesmo Paulo fala, sofrendo dores de parto, aleluias. Nós somos gerados no caminho, às vezes em momentos bons, no encontro com o outro, às vezes em dias difíceis, em que Deus usa o outro para me apertar, e é nesse momento que Deus está gerando um filho, uma filha para ele, um homem no altar, uma mulher no altar, um homem quebrantado. Não fuja, porque nesse processo Deus está forjando um caráter de adorador em você, aleluias. E aí ele nasce para a igreja e fala, eu quero pregar. Aliás, ele começou a pregar antes de nascer para a igreja. Depois ele nasce para a igreja. Ele já tinha sido batizado, há um mistério. E depois ele começa a plantar igrejas. A história dele é tremenda. A tua história também é extraordinária. Você só precisa ouvir a voz de Deus e deixar Ele abençoar a tua vida. Terminando aqui, que esse relógio corre demais, irmão. Misericórdia. Saulo não tem em nenhum momento, ele foi um homem extraordinário, difícil não. Esses dias Deus vem ministrando, eu tenho olhado, eu estou lendo um livro muito bom do Carlito Paz. Quem gosta de ler, levanta a mão. Então leia mesmo, leia a Bíblia, leia outros livros que te dão suporte, não lê porcaria não, vai ficar confuso, vai vir carrapicho, né? Lê coisa boa, tá bom? Carlito Paz, uma igreja brasileira com propósitos. Ele fala que nós estamos vivendo uma nova reforma. No século XVI, Lutero, Calvino e os reformadores do século XVI empreenderam uma reforma teológica. Agora os jovens, Carlito Paz fala, e eu concordo, eu vou acrescentar algo. Quem sou eu para acrescentar algo na fala do Carlito? Mas como Deus vem ministrando, eu vou falar. Amém, queridos? Amém, querido? Ele fala que nós estamos vivendo uma reforma de agenda. Uma reforma de prioridade. Eu vou além. Nós estamos vivendo uma reforma do complexo para o simples. Sabe por quê? Quando Deus vai transformando a sua vida, apesar de você mesmo, isso tem que ter um fim. E o fim é o fruto para Deus. Amém, queridos? A sua vida, você é um instrumento nas mãos de Deus, igual um violão. Ele afina você, aperta a corda, toca, te usa para o louvor e honra do nome dEle. Você é um instrumento no colo de Deus que Ele usa como Ele quer. Amém, querido? E chega uma hora que Saulo vai plantar igrejas. E eu fico pensando, a palavra não pode terminar nela. O louvor, a música, já foi falado aqui hoje. A igreja não pode ter um fim em si mesma. Processo só é processo, porque no final do processo tem fruto. Aleluias! Tenho que multiplicar, não a qualquer preço, a qualquer custo, não, mas porque Deus está em mim, eu quero multiplicar a graça e o amor. Só que a nossa geração de jovens, alguns já quebrados, buscam Jesus, outros buscam pessoas que eles possam parecer com elas. Preste atenção nisso. As pessoas quando olham para você, e você está tentando evangelizar, falar do amor de Deus, você que quer fazer a diferença, quantos aqui querem fazer a diferença? Amém? Você quer ser luz aonde você está? Amém? As pessoas olham para você e falam assim, deixa eu ver se eu posso me parecer com ele. Deixa eu ver se eu posso me parecer com ela. As pessoas querem um Jesus, não moldável não, mas simples. O N. Cordeiro tem um livro chamado Jesus Puro e Simples. Tremendo. A gente só precisa voltar para Jesus. O evangelho é simples. A caminhada da igreja é simples. Quem complica é a gente, querido. Essa geração que precisa acordar
Deus quer levantar você, um homem, uma mulher reformador, do complexo para o simples. Simplifica. Fala para quem está do seu lado aí. Simplifica. Fala aí, fala aí. Fala assim, ó, deixa de ser difícil. Porque o que é complexo, o que é difícil de ser multiplicado. Poucas pessoas aqui, preste atenção nisso, são motivadas pelo que é difícil, pelo chato, pelo complexo. Alguns olham um desafio e falam, é comigo, está difícil, ninguém resolveu, então é comigo mesmo. Mas isso é um pouco utópico, né? A maioria de nós aqui não estamos buscando a facilidade no sentido de conforto. A maioria de nós só queremos ver Jesus de verdade. Através da simplicidade de uma vida comum, aonde a gente não pareça um ET. Aonde o padrão, o crivo seja tão alto, humanamente falando, que eu nunca acho esse Jesus que a Bíblia mostra. Está entendendo isso, amém, queridos? Diga comigo, é simples. E Jesus está logo aqui. Aleluias! Seja simples. De maneira que os seus amigos olhem para você e tenham vontade de reproduzir o que estão vendo em você. O complexo é difícil de imitar. Agora o simples, o evangelho da boa notícia, está na boca do povo. É fácil, é acessível. O pecador, pelo amor e pela graça de Deus, pode tocar, pode assumir. Essa é a identidade de Jesus para mim e para você. Então para que complicar, querido? Para que se mover debaixo de uma nuvem de cansaço e de miséria e de pecado, se Deus já sinalizou o caminho pleno e perfeito para você? Muda de vida. Seja adepto do simples. Busque Jesus de verdade, Jesus puro e simples. O resto é enxerto, é mistura. Mas Deus quer te dar coisa limpa, coisa inteira. Deus quer te dar algo puro aqui nessa noite. Amém, queridos? Você crê nessa palavra? Aleluias! Fica de pé, deixa eu orar por você e nós vamos concluir. Feche os seus olhos. Na caminhada, Paulo plantou tantas igrejas. Homem de Deus, mudou o cenário religioso, mudou a caminhada da igreja. Homem simples, pecador, matador e miserável. Talvez ele não se escolhesse. É difícil alguém aqui, se eu perguntar, quem é muito bom? Aí levantar a mão. Né? A gente tem um medo. A gente tem medo desses negócios. Somos simples, e se a gente pudesse, a gente fugia da gente mesmo. Mas você precisa ter um encontro com Jesus de verdade. Jesus na sua vida faz todo sentido para a tua vida. Amém, queridos?